Hoje eu estou muito animado, viu, gente? Porque estou lançando o meu livro. O tema da mensagem de hoje, na verdade, é um capítulo do livro. É um capítulo que eu entendo ser muito relevante e que vai certamente trazer muita curiosidade para todo mundo. Alguém aqui conhece o significado da palavra Apocalipse? Revelação, literalmente significa retirar o véu. Mas revelação é o significado. E este livro é um livro de conteúdo profético. É o último livro da Bíblia. E lá estão contidas as profecias do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele revela ao seu servo, o apóstolo João, por volta do ano 95 depois de Cristo. Muita gente, ao longo de todos esses 2000 anos, acreditou estar vivendo na época da volta de Jesus. Mas quando a gente estuda o livro com mais profundidade, a gente percebe que esse livro não podia se cumprir nos dias de Jesus, por uma única razão. A Bíblia fala de que o mundo nesse tempo enfrentaria uma tribulação de proporções mundiais, guerras mundiais, controle mundial. Então, para que esta profecia se cumprisse, teria que haver um mundo globalizado, onde as pessoas teriam acesso à informação, e o líder que se levantará vai ter controle sobre o mundo inteiro. Então não faz sentido, por exemplo, a Bíblia fala que o Armagedon, a guerra final, os exércitos que virão do leste para invadir Jerusalém, tem 200 milhões de pessoas. Naquele tempo o mundo não tinha 200 milhões de pessoas. Então, eu creio que hoje nós estamos vivendo nesses dias. E o tema da mensagem de hoje é o crescimento exponencial da tecnologia. Este crescimento exponencial da tecnologia é fundamental para que o mundo todo se conecte. E é fundamental também para que o mundo inteiro possa ter um governo mundial. Se você olhar atrás da nota de $1, tem a figura de uma pirâmide com olho. E ali está escrito Nova Ordem Secular em latim, que significa Nova Ordem Mundial. Quantos já ouviram falar sobre isso, né? O que você não sabe é que essa nova ordem mundial, abertamente, significa um único governo. Um governo controlado por uma série de nações, como a Bíblia diz. E para que isso tudo pudesse acontecer, a tecnologia teria que avançar no mundo, a economia teria que ser transformada, de maneira que o mundo pudesse ser uma aldeia global única. Eu quero começar a ler um texto que o profeta Daniel, mais ou menos no 6º século antes de Cristo, que recebeu a primeira revelação apocalíptica, quando o anjo revela para ele, no final da revelação, o anjo diz assim no capítulo 12, versículo 4: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência multiplicará. Queridos, eu quero dar um testemunho antes de eu falar do texto. Este tema é um tema tão importante que o inferno se levanta contra ele. Em 1992, Deus me deu uma revelação sobre Nova Era. E quando eu comecei a pregar sobre Nova Era, eu me lembro que no Anhembi tinha umas 5.000 pessoas. Quando eu cheguei na hora que eu falava do anticristo,
eu tive uma vertigem, simplesmente sumiu da minha frente a luz, apagou tudo, eu caí de joelho, e quando isso aconteceu eu levantei um brado, uma oração de guerra, deu um estouro imediatamente no telão, as pessoas que estavam fora, porque tinha mais de 2.000 pessoas fora, começaram a gritar. Aí a hora que eu orei repreendendo, a gente só ouvia do lado de dentro assim, voltou. Quando aconteceu a primeira vez, a gente achou que fosse coincidência, mas em todas as vezes que eu pregava sobre Nova Era, quando eu chegava na hora que eu ia falar do Mahdi, do anticristo, tinha problema no som, no telão. Ou seja, é guerra espiritual, irmãos. Até nos Estados Unidos, quando eu gravei, eu tinha um programa de televisão, eu gravava nos Estados Unidos, eu gravava na sede do canal 22. Quando chegou na hora, o equipamento falhou. Nós tivemos que parar a gravação. Eu fui lá dentro falar com um camarada, e eu disse para ele, olha, não se espante. Ele falou, não sei o que aconteceu, está tudo certo aqui, e o equipamento não funciona. Aí eu disse assim para ele, não se preocupe, porque eu vou agora orar, e Deus vai fazer voltar. Ele olhou para mim e falou, não, você não está entendendo, não tem razão para estar assim. Eu falei, dá licença. Botei a mão e comecei a orar em línguas. A hora que eu comecei a orar em línguas, voltou, irmãos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Depois que eu parei de falar sobre Nova Era, eu nunca mais tive isso. Quarta-feira eu estava pregando em Volta Redonda, desavisado, despreocupado, pregando sobre o livro. Quando eu cheguei na parte do anticristo, irmãos, aconteceu a mesma coisa. Aí eu clamei aos irmãos, falei, irmãos, orem por mim, porque eu estou perdendo a visão, eu vou desmaiar. Veio um monte de gente, botaram uma cadeira, mediram a minha pressão, estava 17/12. Isso nunca aconteceu na minha vida, depois que eu parei de pregar sobre isso. Aí oraram por mim, e eu orei, declarei, em nome de Jesus, você não vai me impedir, eu vou pregar. E eu preguei, foi uma benção, aí que o fogo caiu mesmo. Queridos, no final, eles vieram medir minha pressão, estava normal, não tinha mais nada, é espiritual. Então isso é um tema que faz o inferno estremecer. Então você que me vê, seja agora ao vivo, seja pelo canal do YouTube, por favor, mande essa mensagem longe. Compartilhe, porque esta é uma palavra que o Brasil precisa ouvir, porque nós estamos vivendo esses últimos dias, amém? Glória a Deus. Mas o texto de Daniel capítulo 12, o versículo 4 que eu li, o anjo diz assim, fecha essas palavras e sela este livro. Ou seja, esta revelação não é para o tempo que você está vivendo, é para depois. E aí ele dá as características do tempo em que estas coisas aconteceriam. Ele disse assim, até o fim do tempo, sela este livro, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O anjo revela a Daniel que no tempo do fim, o mundo seria um mundo de muita velocidade. No hebraico essa é a sensação que dá, significa muita velocidade, e o saber se multiplicará. Não é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Nos tempos de Daniel, o mundo não tinha sido descoberto. Hoje, você atravessa o oceano em horas, e o saber se multiplica. Hoje, os estudiosos dizem que a cada 3 meses o conhecimento dobra. A velocidade do crescimento do conhecimento no mundo hoje é extraordinário. Um jovem de 15 anos com o seu celular na mão hoje tem mais conhecimento na mão do que o Bill Clinton tinha quando era presidente da República há alguns anos atrás. Então é um tempo onde a
tecnologia cresceria de maneira exponencial. E agora eu quero começar a mostrar para vocês como isso muda o mundo. Quantos de vocês lembram da Kodak? Você lembra do tempo onde que você tirava a fotografia e revelava? Pois é, em 1996 a Kodak tinha 140 mil funcionários. O valor da empresa no mercado era de 28 bilhões de dólares. No ano 2012, quando ela quebrou, ela já tinha perdido muitos empregados, estava com 17 mil, e ela faliu. Faliu por quê? Porque ela desenvolveu uma tecnologia, que é a fotografia digital, e ela achou que não devia ir adiante, e outros vieram. E aí então, as pessoas pararam de revelar foto. Qual foi a última foto que você revelou? Faz quanto tempo, irmão? Bastante, né? Para vocês terem uma ideia, o Instagram, em 2012, no mesmo ano, foi adquirido pelo Facebook em abril, pelo valor de 1 bilhão de dólares. Sabe quantos funcionários tinha? 3. O mundo está mudando, irmãos. O mundo está mudando por causa deste avanço exponencial da tecnologia. E eu quero mostrar para vocês como isso é fundamental, como é necessário para o controle, para o governo do anticristo que virá. Por exemplo, um hard drive, um HD, né, como todo mundo conhece. Ele custava em 1956, quando ele foi lançado, 120 mil dólares, um HD. E ele era da altura de um homem. Agora, olha, isso aí é um HD. Não é o computador, é só o HD. E sabe quanto ele tinha de capacidade de armazenamento? 5 megabytes. Nada. No ano 2000, um HD cabia na ponta de um dedo. Não era mais desse tamanho, e cabia na ponta de um dedo. E já tinha 128 megabytes. Portanto, milhares de vezes menor e 25 vezes mais capacidade. Em 2015, irmãos, ainda cabendo na ponta de um dedo, um HD tinha 128 gigabytes. Custava 100 dólares. Então ele tinha 25 mil vezes mais capacidade do que o primeiro. E milhares de vezes menor. A tecnologia está avançando. Internet. Quantos se lembram da internet de escada? Lembra daquele filme You Got Mail? Meg Ryan e como é que chamava? Tom Hanks, né? Ficava, dava um nervoso aquele negócio. Avançou para DSL, para modem a cabo, para fibra ótica. A internet está cada vez mais poderosa para ligar as pessoas. Mas quais são as consequências deste avanço exponencial da tecnologia na economia dos homens? Bom, primeiro afetou o tempo de vida das empresas. Você sabe qual que era o tempo de vida das empresas há mais ou menos 70 anos atrás? 67 anos. Desde que ela era fundada, que ela crescia, que ela se tornava uma grande empresa, ela passava de pais para filhos, para netos e bisnetos. Isso durante os anos 20, 67 anos. Sabe qual é o tempo de vida de uma empresa hoje? A média? 15 anos. Dados da Richard Foster, da Universidade de Yale, está dizendo que a previsão é que em 10 anos, irmãos, 40% das 500 maiores companhias da revista Fortune não existirão mais. Uau!
Essa é a previsão. A Standard & Poor's, que é uma agência de classificação de ativos, de risco, ela diz que as melhores ações, 500 maiores ações, em 10 anos, de 30% a 40%, não valerão mais nada e serão pó. Então, o crescimento da tecnologia também afetou o tempo de enriquecimento ou de empobrecimento. Antigamente o camarada, para ficar rico, ele tinha que ralar muito. Era ou não? Tinha que trabalhar muito. Aí o camarada comprava imóveis e fazia, e construía uma fábrica. O camarada, para ser um bilionário, ele tinha que ser um industrial. Hoje, um moleque de 25, 26 anos tem uma ideia, cria uma startup e daqui 6 meses ele é bilionário. Sim ou não? Não foi o que aconteceu com o Mark Zuckerberg, gente? O criador do Facebook. No ano de 2017, a fortuna dele era avaliada em 71 bilhões de dólares. E ele era o 4º homem mais rico do mundo. A revista Fortune também apresentou uma matéria chamada Bitcoin. Quantos aqui já estão investindo em moeda criptografada? Cuidado. Pode virar pó. Mas nessa matéria ela apresenta aqueles 2 gêmeos do Facebook. Lembra do filme do Facebook? Os camaradas que foram passados para trás pelo Mark Zuckerberg. Pois é, eles ganharam uma grana deles e investiram 11 milhões de dólares em Bitcoin. Sabe qual é o portfólio deles hoje? Mais de 1 bilhão. Hoje em dia, muitas pessoas enriquecem rapidamente, mas do mesmo jeito que enriquece, pode empobrecer rapidamente. Porque os ativos, eles não existem de fato. É eletrônico. Não é como o indivíduo que tinha terrenos, casas, indústria. Hoje não. Hoje tudo é muito líquido. Basta a bolsa de valores ter um crash que o indivíduo fica pobre do dia para a noite. Isso está mudando a maneira do mundo pensar a economia. Por exemplo, essas novas criações, essas startups que apareceram. Quantos aqui já usaram um Uber? Vamos fazer só uma combinada aqui. Quem usa táxi aqui hoje? Levanta. Fica de pé quem usa táxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Quem usa Uber aqui? Fica de pé. Já deu para entender, né? Antigamente você tinha que brigar por táxi. Você ficava lá, à noite ele passava, olhava para tua cara, virava o rosto e ia embora. Hoje o Uber vem na tua casa pela metade do preço. Sabe o que está acontecendo no mundo, irmãos? As frotas de táxi estão acabando. Por exemplo, a Amazon está fazendo com que a maioria das livrarias quebrem. Você já reparou quantas livrarias quebraram dentro de shoppings e saíram de lá? Por quê? Porque o camarada compra online, baixa no seu aplicativo, no iPad ou no tablet ou no celular, muito mais barato. Quando eu viajo comigo, eu tenho 2.500 livros aqui dentro. Eu levo a minha biblioteca comigo. Isso está fazendo com que muitas livrarias tenham que trabalhar de alguma maneira, pensar alguma alternativa, porque senão vão quebrar. Por exemplo, telefonia. Quantos aqui se lembram do tempo que uma linha de telefone valia dinheiro? Tá. Eu me lembro, meu pai aposentou, comprou umas 100 linhas telefônicas, tadinho. Hoje, eu nem mais tenho linha telefônica normal. Porque o celular, o Skype, o FaceTime, o WhatsApp, antigamente eles ganhavam fortunas com o interurbano. Hoje, você liga de graça.
O mundo está sendo transformado pela tecnologia. Depois eu vou tudo mostrar para vocês como isso aponta para um tempo de controle, tá? Quantos de vocês chegaram a ter enciclopédias de consulta como Barça, Delta Larousse? Fica de pé. Hoje vai ser um tal de levanta e senta. Pode sentar. Não. Alguém entrar na tua casa e olhar na tua estante a Barça, aquilo era um sinal de status, né? Todas quebraram. Por quê? Porque hoje você tem o Google. Qualquer coisa, meu netinho de 6 anos, ele fala: Siri, toca um rap para mim. Aí o Siri faz tum tum tico tum tico tum tico tum. É de chorar, irmão, você morre de rir. A Lília anda o dia inteiro com aquele Google e fica consultando e conversando com ele. E ele responde. O que aconteceu, irmãos? Quebraram. Todas essas enciclopédias não existem mais. E se a gente falar então de hotel, alguém aqui já ficou num Airbnb? Está abalando as cadeias de hotéis, irmãos. Porque hoje você fica muito mais barato em qualquer lugar do mundo. E você aluga uma casa, um apartamento, do jeito que você quiser. E muitos hotéis estão sendo abalados. E a Craigslist? O que está fazendo com os jornais que precisam de anúncio? Muitos jornais estão com problema, gente. Eu não vou citar o nome, mas você sabe dos jornais que antigamente eram fortunas para você anunciar. Hoje, os caras estão pedindo para anunciar. E muitos vão deixar de existir. Porque ainda tem os dinossauros, né, que precisam do papel. Aquela coisa, eu preciso do papel. Essa garotada aí tem até aversão ao papel. Eles leem tudo aqui. Então, a tecnologia avançando está garantindo mais velocidade, tanto na informação quanto no acesso, quanto que o custo menor, o barateamento, a democratização do conhecimento. Isso tudo faz parte deste plano de globalização da economia que vai culminar com o domínio do anticristo. Terceiro aspecto que eu quero citar aqui é a democratização da tecnologia. O primeiro GPS em 81 custava 120 mil dólares e pesava 25 quilos. Hoje, quantos aqui usam o Waze? O Waze está de graça, né? Vejam como qualquer um pode ter. Sabe qual é o número, a estimativa de pessoas que têm celular hoje no mundo, irmãos? 6 bilhões de pessoas. 90% delas com internet. Só as nações mais fechadas que não permitem, tirando, né, as Chinas da vida, as Coreias do Norte e tal. Mas do resto do mundo que tem acesso, 90% destes que têm celular já tem internet no seu celular. Então, querido, além de você ter mais barato o acesso a muita informação e a muitos benefícios, isto também acaba gerando controle. Quantos de vocês sabem que qualquer coisa que você entra na internet fica armazenado? Olha para o teu irmão do lado e diga assim: cuidado, estão te observando, monitorando. Você sabia, irmãos, que fizeram um teste com 2 celulares, um ligado, e o camarada andou pela cidade de Los Angeles, em vários lugares, entrou, almoçou, saiu, tal, o telefone ligado.
e o outro telefone desligado. No final do dia, eles foram usar do aplicativo que mostrava onde eles estavam, onde o indivíduo estava localizado em todas aquelas horas. O celular desligado tinha informações mais detalhadas do que o celular ligado. Ou seja, não pense você que esse benefício vem sem um custo. No futuro, na grande tribulação, ninguém vai conseguir fugir. Ah, mas aí não vai mais ter, se eu jogo fora o celular. Bom, se você ficar aqui, você está encrencado. Porque você não vai ser monitorado por um celular, mas por um dispositivo eletrônico que vai estar dentro de você. Você está certo, Alica. Está amarrado em nome de Jesus. As profecias do Apocalipse, meus irmãos, elas nos mostram a necessidade dessa tecnologia para que houvesse o cumprimento daquilo que João viu revelado por Jesus. Primeiro, para que haja um governo mundial, você tem que ter uma mentalidade mundial. Sim ou não? Antigamente as nações tinham diversas barreiras. Barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras de língua. Cada país tinha a sua religião, tinha o seu jeito, tinha a sua fé, tinha a sua cultura. Como é que você faz um governo mundial com tantas cabeças diferentes? Vocês se lembram quando Deus falou da Torre de Babel? Ele disse assim: se eles tiverem uma única linguagem, nada lhes impedirá. Não há nada que eles não consigam fazer. Aí Deus dividiu as línguas. Mas hoje, a comunidade europeia já definiu que a língua do mundo é o inglês. E hoje, irmãos, antigamente o camarada que falava inglês, ele tinha um handicap, para conseguir um emprego. Querido, essa molecada de hoje, todo mundo fala inglês. O mundo inteiro vai falar a mesma língua. O mundo inteiro hoje gosta dos mesmos cantores, os mesmos artistas, os mesmos filmes. Por quê? Porque está havendo uma unificação da mentalidade. E a mentalidade que o mundo está adquirindo é a mentalidade do anticristo. Liberal, contra Deus, buscando o oculto, a feitiçaria, a quebra de todos os padrões éticos e morais e espirituais. É o que o mundo está vivendo hoje. Então, essa tecnologia toda, e principalmente o celular, que hoje é por onde as pessoas mais se conectam a essa visão global, é para a unificação da mentalidade, para o acesso da informação, mas para o controle das pessoas e para a formação de um governo mundial. Eu quero falar para vocês de algumas profecias que comprovam a necessidade dessa tecnologia. Apocalipse capítulo 11, versos 9 e 10 diz o seguinte: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, eu vou ler de novo. Muitos dentre, diga assim, povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra, sobre todo o mundo, se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, portanto, ou porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Aqui está falando das 2 testemunhas do Apocalipse. Uma delas certamente é Elias. A outra tem várias possibilidades, pode ser Moisés, pode ser Enoque, alguns até falam de João, mas não importa aqui. O fato é que esses 2 camaradas, eles vão estar pregando durante
3 anos e meio, do início da grande tribulação até a metade, pregando contra esse império do anticristo, essa mentalidade contra Deus, e pregando contra os pecados. Então eles vão incomodar muita gente, e durante esse tempo que eles estiverem pregando, ninguém vai poder tocar neles, porque Deus os protege sobrenaturalmente. Mas aí o anticristo, na metade da tribulação, mata os dois. Deus permite. E o que a Bíblia diz? Vamos ver lá de novo. Diga assim: muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Você conseguiu perceber que o mundo inteiro está vendo os dois? Sim ou não? Mas como é que os camaradas vão ver do mundo inteiro? Como é que alguém do Brasil vai ver esses camaradas mortos em Jerusalém? Quando eu comecei a pregar sobre isso, eu dizia que era televisão. Bobinho eu. Não era televisão, era internet. Hoje, meus irmãos, quando Bolsonaro ganhou a eleição, quando o Jornal Nacional foi soltar a matéria, já era obsoleto, porque o que ele tinha postado na internet dele já estava bombando. Milhões de pessoas viram real time, viram no momento em que foi postado. Ou seja, hoje a informação é rápida. Agora, como é que isso podia acontecer se a volta de Jesus fosse no século XV, por exemplo? Essa profecia não tinha como se cumprir. Hoje tem, por causa do acesso, por causa da comunicação, por causa da internet. O mundo inteiro vai celebrar a morte desses dois caras, e por 3 dias e meio eles vão ficar no chão, mortos, e ninguém vai tocar neles, até que Deus os ressuscita e os leva para o céu. Mas vejam, não haveria a possibilidade dessas coisas acontecerem há 50 anos atrás. O mundo inteiro vai ver. Segundo texto que eu quero citar para vocês está em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. Irmãos, é muito sério isso que eu estou dizendo, tá? Esta palavra, Deus falou comigo lá em Volta Redonda. Quando eu estava pregando, um pastor veio me pedir perdão no final do culto. Ele disse: pastor, quando você subiu para pregar, o Senhor me mostrou o mundo espiritual aberto, e eu vi demônios em volta de você, e vi anjos também. E Deus me falou: vai e ora por ele, intercede, porque ele vai entrar em guerra. E eu não tive coragem. E quando você caiu ali e se sentou, Deus falou: está vendo? Mas eu quero te dizer uma coisa, pastor. Ele falou para mim: o Senhor me disse que esta palavra vai para os 4 cantos da terra, e que Deus vai usar você para profetizar esta palavra e abrir os olhos da igreja que está sonhando, que não está percebendo que tempo é esse que está vivendo. Apocalipse 13, de 16 a 18 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Eu não vou mencionar sobre essa questão do número aqui, mas no meu livro você encontra. Aí você aproveita e compra. Porque se eu tiver que entrar, eu vou ter que gastar um tempo só para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que esta profecia diz que essa marca será global. Diga: global. Alcançará todos os povos, os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos.
ela será utilizada na mão direita ou na testa. Agora, e diz que quem não tiver essa marca não vai poder comprar ou vender. A convicção que eu tenho, irmãos, é que essa marca será não só um chip, será, na minha opinião, porque antigamente eu acreditava que era um chip onde a pessoa vai ter todos os dados dela, dados bancários, dados de saúde, médica, dados sobre a vida da pessoa. Hoje, existe uma universidade nos Estados Unidos que chama Singularity. O Kurzweil, que é o principal, o Papa, vamos dizer assim, o maior profeta da tecnologia, ele fala que em alguns anos será introduzido no neocórtex, portanto na cabeça, um nanorobô. E esse nanorobô, irmãos, ele não vai só ter as suas informações pessoais, ele vai afetar a química do seu corpo. Por exemplo, você sabia que tudo que você sente tem um correspondente químico? Por exemplo, quando você come chocolate, não dá uma alegria? Sim ou não? Tá todo mundo aí, ficou quietinho. Quem gosta de chocolate aqui? Sabe por que você fica alegre? Serotonina. Serotonina é a substância da alegria, do bem. Por exemplo, uma mãe que tem um bebê e fica ligada naquele bebê de uma forma extraordinária, o que ela tem? Ocitocina. Essas mães que tiveram depressão pós-parto, que não queria saber do bebê, baixo nível de ocitocina. Uma pessoa, por exemplo, que tem déficit de atenção, falta o quê? Dopamina. O indivíduo que tem dopamina tem foco. Por isso que quem usa cocaína tem um alto índice de foco. A pessoa rende 10 vezes mais quando trabalha. Por quê? Porque tem dopamina. Então você veja, meu querido, como a química do seu corpo é importante. Mas pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que ninguém vai aceitar um negócio na sua cabeça se não trouxer algum benefício. Hoje, eu vi uma médica falando sobre isso. Ela disse que ela tem este nanorobô dentro dela que administra, por exemplo, a insulina, porque ela é diabética. Em vez dela tomar a injeção, isso é um experimento ainda, não é aberto para todo mundo. O Ray Kurzweil fala também que no futuro, uma outra aplicação médica, no futuro, quando uma pessoa que tem bipolaridade, por exemplo, o bipolar é uma pessoa que o cérebro não consegue secretar os neurotransmissores. Então, quando a pessoa tem um excesso, por exemplo, de noradrenalina, ela fica muito pilhada, ela pode cometer loucuras. Algumas pessoas saem compram sem dinheiro, outras pessoas tomam atos de coragem que jamais fariam, quer dizer, insanidade até, por causa do excesso de um neurotransmissor. Quando ela entra contrapartida no momento em que ela tem ausência, ela cai na depressão. Este nanorobô que está sendo desenvolvido, quando ele perceber as alterações das ondas cerebrais, ele vai antecipar, depois de estudo, quando é que o surto vai ter. Então, por exemplo, se uma mulher tem um homem bipolar, ela vai receber uma mensagem no celular dela: minha querida, você se prepare porque o seu marido vai surtar daqui 15 dias. E ela vai se preparar para aquilo, porque a pior coisa que pode ter quando uma pessoa, surta, você está desavisado. É ou não é? Se TPM a gente já não gosta, já não aguenta, imagine. Então veja que grande
qualidade desse nanorobô. Se ele puder fazer isso, o camarada vai chegando na data, ele já começa a ficar: Senhor, dá-me controle, Senhor, dá-me força para entender que vai passar. São benefícios que virão junto com isso. Hoje já existe uma terapia para depressão. Estou vendo algumas psicólogas aqui, não sei se vocês já sabem. É uma terapia com ímã. Sabiam disso? Colocam ímãs sobre o cérebro das pessoas. E eles perceberam, isso tudo está no meu livro, inclusive com os links, tá? Uma das coisas bacanas que a Editora Vida faz é isso. Eu mandei o texto sem botar nenhuma referência. Eles mandaram de volta e falaram: diz aonde que você leu. Então todas essas afirmações estão lá. O site ou o livro, onde é que está escrito para você que lê inglês poder ter acesso à informação. Essa terapia com ímã, tem até um irmão da igreja que falou que ia fazer. Ele não sabia o que era. Aí eu fui pesquisar. Realmente diminui a depressão, mas lá tem uma nota de rodapé. Pessoas que fazem terapia com ímã têm uma redução muito grande da fé em Deus, em anjos e na vida eterna. Uau! Vejam o que o mundo vai enfrentar, meus irmãos, quando chegar a hora do anticristo estabelecer o seu governo. É por isso que a Bíblia diz que aquele indivíduo que receber essa marca no seu cérebro ou no seu pulso vai perder a salvação. Por quê? Porque a pessoa literalmente vai apostatar. Se ela receber, ela não vai mais conseguir crer, porque este instrumento vai mexer com a química do cérebro e vai mexer com a fé das pessoas. Portanto, essa marca será um instrumento de controle. Todos vão receber. É global, é compulsório. Se você não tiver, você não compra. E dá para entender isso, irmãos? Hoje em dia você tem dinheiro, você tem cash. Você sabia que tem algumas lojas nos Estados Unidos que nem aceitam mais dinheiro vivo? Tem que ser cartão de crédito. No futuro não terá nem mais cartão de crédito. Será tudo criptografado. E o indivíduo então passará no scanner da sua mão e vai fazer uma compra. Em vez de passar o cartão, ela vai fazer a leitura no próprio pulso. Quem não tiver, não tem como comprar ou como vender. Estão percebendo o controle, irmãos? Todo esse avanço da ciência, a velocidade do crescimento do conhecimento tem uma finalidade: controle mundial. E na minha opinião modesta, eu creio que quem será o governo do anticristo é a ONU. E o anticristo será o presidente da ONU, o secretário-geral da ONU, que hoje já intervém nas nações. Hoje você sabia que a ONU tem um departamento só para legislação? Eles mandam projetos prontos para os congressos nacionais das nações, para que deputados apresentem com essa nova mentalidade. Olhe para o teu lado e diga assim: é melhor ser arrebatado do que enfrentar isso. Por isso está amarrado, né? No futuro, portanto, quando a igreja não estiver mais aqui, vai se levantar um governo mundial. Um governo que vai ser contra todo tipo de religião. Eles vão criar uma religião única. E qual a argumentação deles? Muitas guerras são feitas em nome da fé e da religião. Verdade ou não? É cristãos contra cristãos, muçulmanos contra cristãos. O mundo guerreia por causa de religião. E as pessoas vão dizer: para acabar com a guerra,
e para propor a paz, vai ser necessário que o mundo tenha uma única religião. Uma religião em que cada um pode adorar o seu Deus, mas faz parte da mesma religião onde todos os caminhos levam a Deus. Esse é um engano que Satanás vai levantar. E para que isso aconteça, tem que haver um controle. Eu queria ler para vocês Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. E aqui é o próprio Senhor Jesus falando de como seria o tempo da sua vinda. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que Jesus está dizendo? Noé profetizou e falou do que aconteceria, que viria a chuva, que viria o dilúvio, e eles simplesmente não deram crédito, não estavam nem aí, continuaram vivendo de maneira a fazer da sua vida como se nada tivesse acontecendo, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e foi tarde demais. Aí ele diz assim: e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Diga assim: Jesus fala da geração do fim, comparando-a com os dias de Noé. A principal característica dos dias de Noé, irmãos, era a violência. E fala que seria comparável aos dias de Ló. Ló foi habitar numa cidade chamada Sodoma. Qual era o pecado de Sodoma, irmãos? Imoralidade. Imoralidade sexual. Gente, nós estamos vivendo nesse tempo hoje. Nós estamos vivendo num tempo de guerra espiritual, e a igreja tem que se posicionar, amém, igreja? Porque ainda estamos aqui na terra, e a Bíblia diz que enquanto estivermos na terra, nós vamos resistir ao avanço do anticristo. Hoje não dá para você deixar um filho teu ver um YouTube sem estar junto dele. Não dá para você deixar ele ler um livro sem você ler antes, porque estas coisas vão sendo introduzidas por aqueles que deveriam ensinar, preparar crianças inocentes, adolescentes que não estão preparados para ler isso, ou para ver esses filmes. Esses dias que nós estamos vivendo são os dias de Sodoma. E do mesmo jeito, quem falou isso foi Jesus, irmãos. Jesus disse: quando chegar a hora de eu vir, e quando eu vier, vai ter um tempo de grande tribulação sobre a terra, porque os homens não amaram a verdade, mas amaram a mentira. E a Bíblia diz assim: porque não creram na verdade, crerão na operação do erro que eu enviarei. Vão crer no anticristo, vão crer que ele é a resposta para os problemas do mundo. Tudo isso que está acontecendo foi profetizado por Jesus. Diga Maranata, diga vem Jesus. Mas nós estamos aqui ainda, irmãos. Nós ainda estamos aqui. A igreja ainda tem força para impedir o avanço do anticristo. Amém? Agora o mundo, antes eu ficava pensando, lá atrás eu falava assim: mas vai ter muita gente que vai rejeitar esse negócio.
eles começam a te oferecer benefícios. Você vai aceitando. Quantos aqui tem celular hoje? Não, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quantos aqui não tem um celular hoje? Fica de pé. Fica de pé, meu irmão. Uma pessoa, duas pessoas. Sortudos eles. Hoje em dia você é controlado pelo iPhone. As pessoas são viciadas. Hoje em dia já tem abstinência de celular. Sabia disso? Quando você começa a ver muito celular, o teu cérebro começa a produzir dopamina. Diz que 8 minutos de utilização de um celular já começa a fazer uma criança ficar viciada. Mas tem tantos benefícios, né? Você quer saber alguma coisa? Você pede para o Google. Você quer ir daqui para algum lugar? Você bota no Waze. Você quer saber que roupa você vai colocar? Você bota na temperatura. Você quer saber se vai chover? Você pergunta para o Weather Channel. Benefícios. Só que no futuro, irmãos, esse nanorobô vai estar dentro das pessoas. Sabe o que o Ray Kurzweil fala? Ele fala que no futuro, mais ou menos em 20 anos, esse nanorobô dentro de você vai acessar a internet. Ao invés de você ter que clicar no teu celular, você vai falar: Google, qual a temperatura de amanhã? E ele vai comunicar com o teu cérebro, dentro de você. Sabe como é que eles chamam isso? De cérebro híbrido. Porque ele é cérebro de homem, boosted, como é que fala? Não, boost é impulsionar, como é que é? Acelerado pela capacidade de um processador dentro de você. Até o camarada que tem QI 80 vai virar gênio. Agora eu te pergunto, as pessoas vão ter como negar isso? Elas vão aceitando cada vez mais benefícios. Daqui a pouco, ao invés de você tomar remédios antidepressivos que muitas vezes fazem mal, têm efeitos colaterais, porque o médico nunca sabe qual é a dosagem certa, ele fica testando, o próprio nanorobô dentro de você vai analisar suas ondas cerebrais e vai saber o quanto administrar daquela droga. E a consequência disso, irmãos, é que o controle, quem tiver com isso na mão, vai interferir nos pensamentos, nos sentimentos, e por isso vai ser um tempo em que a fé praticamente não existirá mais. Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Isso tudo vai acontecer um dia. Ray Kurzweil diz que o tempo da singularidade é o ano de 2045. E ele chama de tempo da singularidade quando o computador vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Tempo de controle. Se interessou pelo tema, irmão? Tem muito mais no livro. Eu quero te desafiar a ler e estudar esse tema, porque eu creio que a igreja está na terra e Deus ainda quer salvar muita gente. Deus quer salvar muita gente. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não se levantará, porque ele tem que aguardar que aquele que o detém seja retirado. Cutuca o seu irmão do lado e fala: você e eu estamos aqui para impedir que ele avance. É uma guerra, e nessa guerra tem muita gente que vai se converter, mas aqueles que não crerem e ouvirem essa mensagem, quando acontecer,
eles se lembrarão e terão oportunidade de se render a Cristo.